1 Coríntios 2, 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Agora escute. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. A palavra perscruta significa você abaixar para olhar algo por dentro. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então nós estamos entendendo bem o que o Espírito vai nos ensinar, né? O Senhor colocou isso numa frase. Paulo está nos ajudando. Aí ele continua. Porque ninguém sabe as coisas. Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Assim como as coisas do homem são conhecidas por esse Espírito que nele está. Então Deus nos deu o seu Espírito, Paulo vai continuar, para que conheçamos aquilo que por Deus, ou de novo, as coisas que por Deus nos foram dadas gratuitamente. Então podemos dizer aqui, primeiro elemento aqui, para compor sua tarefa, e depois você medite nisso com muita atenção, maravilhoso. Coisas de Deus. Esse é o primeiro objeto da revelação do Espírito Santo. As coisas de Deus, que olho não viu, ouvido não ouviu, jamais penetrou no coração humano, ninguém conhece, mas o Espírito perscruta essas coisas de Deus, para revelar aos que têm o Espírito de Deus. Aí Paulo vai dizer, vós não tendes recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus. Então, coisas de Deus. Qual é o contraste que a Bíblia faz com coisas de Deus? Onde está? 1 João 2. 1 Coríntios 2, 1 João 2. Sabe disso 1 João 2? Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está o primeiro contraste. O Espírito Santo vai nos ensinar a diferença entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. As coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Coisas de Deus, coisa do mundo. Não podemos entrar em mais detalhes. Você vai fazer a tarefa por você mesmo. Mais um par. Romanos 8. Romanos 8 vai dizer assim: aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas aqueles que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Aí está o segundo par. Nós temos coisas da carne e nós temos coisas do Espírito. Como é que nós podemos conhecê-la? Paulo já falou lá em Coríntios. Nós precisamos conferir as coisas espirituais com as espirituais. Coisas do Espírito, coisas da carne. Então, estude o significado disso em Romanos 8. Você vai ver que a ideia é uma mente que é posta na carne e uma mente que é posta no Espírito. Mais um par, Filipenses 3. Que par mais lindo. Paulo vai dizer assim, deixando para trás, ou deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas que diante de mim estão. Terceiro par. Paulo, na sua visão como homem de Deus, ele viu que tinha coisas que para trás ficavam. E ele viu que tinha coisas que estavam diante dele. E ele tomou uma decisão. Por quem? Pelo Espírito. Porque ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. Então, quando Paulo olhava para trás, podemos dizer, haviam coisas que para trás ficam, que eram sucessos. Paulo teve muito sucesso como homem de Deus. Não teve, irmãos? Graças ao Senhor, pelo Espírito Santo. Paulo também teve tropeços, muita tribulação, muitas lágrimas. Ele descreve, 2 Coríntios 11, o seu relatório lá, vigílias, jejuns, açoites, naufrágios, etc., perigos, não é? Mas ele diz, deixando as coisas que para trás ficam. Só o Espírito Santo pode nos ajudar nisso. A deixar para trás nossos sucessos e nossos fracassos. Mas também, não apenas deixar, mas só o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, pode focar nossa atenção aqui, avançando para as coisas que diante de mim estão. Sabe que coisa é essa? O prêmio de ser semelhante a Cristo. O prêmio da soberana, ascensional vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda mais um par, quarto, muito, muito lindo. 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. Paulo vai dizer, não atentando nós nas coisas que se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas.
O Espírito Santo é o único que pode nos ensinar qual é o valor adequado, correto, das coisas que nós vemos e das coisas que nós não vemos. Ah, irmãos, um exemplo maravilhoso disso é Moisés. Moisés viu isso muito bem e ele pautou sua vida por isso. Hebreus 11 vai dizer que Moisés tomou decisões e são usados verbos ali tão interessantes. Primeiro, ele recusa ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Porque ele considerou o valor das coisas que se veem. Sua educação, seu poder, o reino, a sua posição como próximo Faraó, não é? Moisés seria o próximo Faraó, filho da filha de Faraó. Então ele considerou as coisas que se veem. Mas Hebreus vai nos dizer, ele permaneceu firme, como quem vê o invisível. Não é maravilhoso? Nós cristãos somos aqueles que veem o invisível. Quando Noé viu o que o Senhor disse a ele que faria com a terra, ele começou a trabalhar. E também os verbos ali são muito lindos. Ele foi divinamente instruído. Ele aparelhou uma arca, salvou sua casa, condenou o mundo. Veja os verbos. Por quê? Porque Noé viu aquilo que era invisível. Então, irmãos, esse ensinará todas as coisas aponta para diversos pares nas Escrituras. Um último que eu vou citar para concluirmos. Colossenses 3. E não é o último não, há mais pares. Mas esse é o último exemplo que eu queria citar. Sabe o que diz em Colossenses 3? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Não as que são aqui da terra. De novo, par. Coisas do alto, coisas da terra. Aí diz, buscai essas coisas do alto. Por quê? Porque já morrestes. Ah, que palavra, irmão. Nós já morremos. E a nossa vida está oculta junto com Cristo em Deus. Então Paulo vai usar a expressão, pensai nas coisas lá do alto. E lá significa ter uma atitude deliberada e determinada de mentalidade, de mente. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O Senhor nos ajude nisso, irmãos. Que mestre nós temos dentro de nós. O Espírito de Cristo, graças ao Senhor. Amanhã, com a ajuda do Senhor, nós vamos ver um pouco do capítulo 15 e 16 juntos, para que também, se o Senhor permitir, possamos ter algum tempo para aquele precioso capítulo 17, chamado de Santo dos Santos da Bíblia. O Senhor Jesus orando em João 17. Então, irmãos, vamos guardar no nosso coração o que o Senhor tinha no seu coração na noite em que ele foi traído. Irmãos, ele fez muito na noite em que ele foi traído. Qualquer outro estaria deprimido no seu leito de angústia. Mas aí está o nosso Senhor, fazendo, ensinando, revelando, entregando todo o seu coração àqueles que eram seus. Então que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver isso com mais clareza. E que haja em nós, em particular quando nos reunimos para partir o pão. Paulo usa essa frase ali, 1 Coríntios 11. Eu vos entreguei o que também eu recebi. Que o Senhor, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças e disse, é meu corpo. Ah, irmão, que maravilha o que nosso Senhor fez por nós. Que sejamos introduzidos a uma realidade espiritual mais profunda, mais ampla. O Senhor continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque recebemos em nós Tua própria presença, pelo Teu Espírito. Senhor, continue, te pedimos, abrindo nossos olhos, para que nós compreendamos as belezas do Senhor e de Tua palavra. Guarda nosso coração, ministra a nós, ensina-nos e aplica, Senhor, aquilo que recebemos juntos em nossa experiência espiritual, te pedimos.
Confiamos nossas vidas a Ti e também Tua palavra a Ti, Senhor. Molda-nos com ela, edifica-nos com ela, salva-nos, liberta-nos, purifica-nos. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.